começam uma dissertação, uma tese, eles iniciam pensando no porto que eles vão chegar. Meu, olha pro céu e acompanha as estrelas, porque é o percurso que vale, não é só o porto que tu chega. Há muito tempo atrás, o Montaner veio a Porto Alegre pela primeira vez na vida, eu acho. José Maria Montaner, um arquiteto catalão, hoje um teórico conhecido, né? E ele veio aqui e ele me disse uma frase que eu achei muito legal, que ele disse: a realidade é poliédrica. Eu achei muito legal isso. E aí, eu acho que é isso, a realidade é poliédrica. Eu acho que os pecados, talvez, o pecado que muitas vezes a gente faz é de olhar a vida de um jeito meio planos, né? Um jeito um pouco... e não, é um volume, né? Tem muitos lados, enfim. E eu acho que essas coisas, hoje, isso é que talvez seja a coisa mais importante, assim, e uma coisa de incluir, né? Mediar, né, entender as ferramentas de composição, né, de organograma, várias, né, as possibilidades, as ferramentas que eu acho que durante a nossa formação a gente tem de orquestrar diferentes complexidades. Então, né, os temas do projeto podem ser vários e esse lugar de mediador, de orquestrar uma série de conhecimentos, entender que todos têm a sua relevância, né? Então é um pouco esse paradigma de arquitetura e urbanismo como essa mediação. Eu diria que o grande desafio que a gente tem para esse amanhã é saber passar o lápis para um outro, com uma capacidade de passar o lápis. Porque o arquiteto ele tem essa condição de passar o lápis. Um outro também, e tu, de uma certa forma, entender como tu vai trabalhar com esse passado lápis. Não precisa tu deter o lápis do lapiseiro e tal, essa ferramenta. Então, a gente tem muitas questões técnicas para trabalhar sobre esse assunto, mas eu acredito que essa questão de movimento, de sistema, que a gente está vivendo, sistema que a gente vê que está para acabar, não tem como a gente mais segurar e entrar num novo sistema, que é realmente um novo sistema que tem a ver um pouco com esse resgate da ancestralidade do passado, de onde as coisas começaram. A gente é um ser humano e o ser humano ele foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. E o arquiteto ele é o cara que, sabe, vai amenizando os danos dentro dessa relação com a natureza, com os outros seres vivos, de adaptar esse... E aí é que está o ponto que eu vejo para uma questão de futuro. Nós conseguimos fazer essa arquitetura, mas essa arquitetura já não com manchas de sangue, digamos assim. E que depois a gente precisa limpar para deixar o projeto lindo, maravilhoso. Eu acho que há uma transformação, e essa transformação é uma transformação no sentido de se chegar até um ponto de transversalidade, né, de reunião e de polinização, né, de informações. Eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Mas eu acho que o futuro também é colaborativo, coletivo, e no sentido de colaborativo, mas profundamente colaborativo, não de uma forma superficial, né? Porque acho que a gente está caminhando para isso, dá para perceber que tem vários momentos que a gente, diferentes lugares, não só aqui no nossa arquitetura e urbanismo, mas em outros setores e nos setores da sociedade, assim, né? Não numa questão tão profissional, mas eu acho que isso é importante, acho que é sério, assim, quando se propõe a colaboração, né? Não, ela também exige da gente uma colaboração profunda exige que também se tenha ética, se tenha responsabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que também é para se incorporar. A Turba nasce dessa perspectiva, assim, entendendo
Primeiro por ser um coletivo de mulheres, né, feito somente por mulheres para trabalhar a pauta de gênero, mas entendendo que, por vezes, a arquiteta e o urbanista não vai conseguir responder todas as complexidades que se é, né, fazer cidade e pensar cidades como um todo, assim. Eu acho que o Turba tem bastante essa preocupação, porque a gente é um coletivo transdisciplinar, né, nós temos internacionalista, nós temos advogada, nós temos psicóloga social, nós temos arquitetas e urbanistas, né? Tivemos designers também, mulheres das artes. Então, acho que isso traz exatamente essa perspectiva de compreensão de como é a mulher na cidade, de como a mulher também é múltipla e de como a gente consegue abarcar isso dentro dessa visão de futuro de urbanismo, né? Porque pensar o urbanismo a partir da perspectiva de gênero é pensar uma visão de futuro, né? Entendendo essa questão que muito já tem se falado, que a gente sabe, eu acho que no fundo também não custa repetir, que é entender um pouco essa questão de uma cidade patriarcal, de uma cidade realmente, historicamente, né, tendo sido pensada e ainda sendo pensada pelos homens, né, e por suas práticas cotidianas. A Turba vem para dar uma quebrada nessa visão e para auxiliar outros saberes também, né? Que eu acho que é um nome maravilhoso nessa proposta de pluralidade. Eu acho que vir falar aqui tem essa questão, né, dessas mesclas de trajetória pessoal com o que vai compondo o teu caminho. E eu sinto sempre que para mim faz mais sentido nesse lugar do plural, das vozes, da coletividade, né? Falar a partir disso. Que acho que a arquitetura, a profissão da arquitetura e urbanismo, ela tem essa multiplicidade de escala, né? A gente está desde o detalhezinho ali até uma escala gigantesca de olhar para a cidade inteira, entender essa malha urbana e como as coisas se movimentam e acontecem. E eu acho que a arquitetura e o urbanismo atravessam minha vida numa escolha profissional para fazer justamente esse deslocamento. Para o bem de nossos descendentes, é preciso proteger a diversidade na construção de metáforas de explicação do mundo. É imprescindível garantir a tolerância e a porosidade entre os saberes, a polinização cruzada entre os conhecimentos, a possibilidade respeitosa de diferentes misturas, com permissões conscientes e recíprocas para que as trocas de informações sejam férteis e os múltiplos sentidos, considerados em conjunto, permitam avançar o saber humano. Existem muitas relações que podem ser estabelecidas através da arquitetura, né? Eu acho que é fundamental que se pense sobre isso, né? Antes mesmo de se pensar, ou com mais relevância do que se pensar no objeto arquitetônico em si, é se pensar como ele vai se relacionar com a cidade, né? Com a sociedade. Eu acho que isso tem um impacto muito grande na sociedade. Mesmo o nosso trabalho sendo bastante um trabalho de escritório, é também um trabalho muito coletivo, um trabalho onde estão inseridas muitas conversas. A gente está sempre conversando com uma série de pessoas, né? Tanto para viabilizar aquilo, quanto para entender as necessidades de cada um, né? No sentido de que, talvez, eu acho que a principal coisa que a gente faz é escutar um monte de gente e tentar, a partir disso, produzir algo que faça sentido naquele contexto, né? Acho que é isso que a gente está buscando, né? E talvez a arquitetura, nesse sentido, sirva como esse condensador das vontades de uma série de pessoas, né?
nisso, né? Talvez para nós até arquitetos essa coisa de ser multidisciplinar e essa conversa até não é tão inédito isso, né? A gente acho que sempre numa obra tu lida com muitas coisas, tu lida com isso do sonho do cliente, tu lida com os funcionários que estão ali estão noutra, né? Noutra onda, assim. Então são muitos agentes envolvidos e muitos saberes envolvidos, então eu acho que a arquitetura tem isso de divertido, sempre teve, na minha opinião, né? Para falar assim da tecnologia, eu acho que eu falaria assim, a tecnologia já se desenvolveu tanto, né, cara, e a indústria e tudo isso, assim, teve um desenvolvimento tão grande, né, que é um desenvolvimento necessário, mas eu acho que tem um ponto que para eu falar de desenvolvimento, assim, eu falaria um pouco no sentido de voltar um pouco atrás, sabe, cara, e falaria do envolvimento, assim, para não desconectar as pessoas que fazem, né, as pessoas que tornam realidade a arquitetura ou a cidade, que são quem constrói, né, aquela cadeia que constrói tudo, que é a cadeia operária, né, que é o cara que está ali fazendo mesmo. Eu acho que mais do que falar em tecnologia, claro, tem muita coisa para desenvolver, materiais, né, com tecnologia, mas eu acho que nesse momento de mundo, cara, seria mais importante, assim, voltar o olhar para isso e tentar desenvolver esse saber popular junto com o saber intelectual de quem está ali projetando, né? E cada vez mais valorizar esse saber popular aí, porque tem que nem, por exemplo, se tu for abordar esse tema de sustentabilidade, a gente sabe que tem saberes populares projetuais que eles resolvem questões de climatização de uma edificação muito mais do que materiais ultra tecnológicos desenvolvidos pela indústria, né? Agora andei estudando sobre arquitetura africana que eu comentei e os trabalhos do Francis Quiré, que ganhou o prêmio, e que realmente o trabalho dele contempla um pouco isso que eu comento, que ele utiliza a comunidade para trabalhar junto com ele, utiliza as experiências e as coisas que vêm do passado e transforma para a questão técnica, que é agora, quer dizer, não é trazer o velho, o pré-histórico, mas saber como isso pode se orientar para uma questão futura com eu diria, talvez possa ser meio audácia da minha parte, mas com a verdade da tecnologia avançada que todo ser humano tem, que é a questão de pensar. Que é a da atuação junto com a população no planejamento. Então, é exatamente a troca de saberes entre o conhecimento técnico e o conhecimento popular que faz do nosso fazer profissional, de fato, conectado com a realidade, com uma relação rica entre esses diferentes saberes. Então, né, entendendo que tem um legado, tem uma tradição, tem umas pessoas que seguem tentando apostar nessa criação de futuro, acredito que Porto Alegre tem uma resistência muito bonita, muito líder, até em escala nacional do que a gente está propondo, né? Eu vejo, das redes que a gente faz parte, até latino-americanas, a gente está ajudando a criar, a partir desse, né, rincão aqui em Porto Alegre,
pautar algumas possibilidades de atuação profissional com uma outra lógica. Mas, ao mesmo tempo, é um recorte muito complexo. Assim. A cidade não tem abertura para novas práticas, né? Uma verdadeira inovação de caráter social. São poucos exemplos, né, do que a gente pode chamar de resistências urbanas. Então, não é uma visão pessimista, é só realista. Assim. Quem dera a gente tivesse como regra essas inovações sociais pautadas em construção de processos abertos. Né? Infelizmente não é a regra, mas sim, tem gente ali trabalhando nessas fissuras e tentando hackear a possibilidade de produção de cidade. Através das trocas de saberes, então, todas as decisões projetuais para materialização no espaço, elas são acordadas de maneira coletiva. Essas trocas, elas são muito ricas. Eu acho que elas nos ajudam, inclusive, a pensar e avançar enquanto sociedade. São a partir dessas trocas que a gente consegue entender o que a gente quer para o mundo. A gente entender de uma maneira consciente e coletiva. Eu sei que tem muita ideia de que arquiteto tem a sua assinatura. Arquiteto, do meu entender, não, quanto menos assinatura, melhor. Tem que ser flexível, tem que ser estável. Ele tem que aprender a viver com essas incertezas, porque a gente está vivendo um momento de extrema incerteza. O nosso fazer não é um lapso de genialidade que, como Oscar Niemeyer, ele resumia, nos riscos, nos traços, mas atrás daquilo ali, porque transformar aquilo ali num edifício, numa construção, tem muito trabalho depois. Então eu acho que isso, nesse sentido, essa espécie de sacralização do Niemeyer é algo que nos prejudica. Então a gente acredita no processo difuso, ou seja, se trabalha em conjunto, inclusive com as pessoas que vão usar, elas apontam grande parte das soluções que aquele problema espacial deve. Isso vai desde um lavabo até a cidade inteira, ou seja, em todas as escalas. Eu hoje vejo que a arquitetura, para mim, é mais importante para refletir sobre a vida e sobre o desenvolvimento social do que propriamente refletir sobre os prédios ou sobre qualquer outra edificação que vá se inserir. Eu discordo um pouco da visão de que arquiteto projeta para pessoas. Eu acho que arquiteto urbanista projeta para humanos e não humanos, né? A gente molda o mundo para muito além da vida humana. A gente está na era agora que é denominada antropoceno justamente por isso, né? Porque a humanidade foi capaz de alterar o planeta, assim como uma era geológica. E o que eu sonho, assim, projetar para o futuro, como eu gostaria de atuar na profissão, é sempre, enfim, tentar ter um mundo com mais sociobiodiversidade, projetar espaços que valorizem a diversidade social, a diversidade biológica também, que favoreçam a natureza, que sejam radicalmente ambientados para o lugar onde os projetos estão, sabe? Eu acho que, para mim, isso é o grande mote, assim, o grande cerne do projeto, da arquitetura, do urbanismo, do planejamento urbano, é conseguir fazer as coisas realmente adaptadas, que aí também acho que é algo que eu trago um pouco dessa visão de se inspirar na natureza,
assim, na natureza, os organismos que não estão adaptados para o seu habitat, eles não sobrevivem, né? Então, acho que a arquitetura e o urbanismo também é isso, se adaptar aos seus contextos, se adaptar às suas realidades e, enfim, favorecer o que tem de mais rico no mundo. Assim. Eu comecei a perceber o quão amplo é o fato de a gente criar habitáculos humanos. Dentro dessa condição, eu sempre fui meio ficcional. Eu sempre acreditava muito mais na ficção do que na realidade. Talvez por ser uma pessoa bastante sonhadora e lidar muito com as fantasias. E no meio do curso eu fui chamado com um grupo de amigos da publicidade da PUC a fazer um filme, um Super 8, uma bitolinha pequena, super amadora. E aí eu comecei a perceber o quanto esse universo era profundo e potente. Aí formei, continuei fazendo cinema, imediatamente entrei para a docência e comecei a perceber, já desenvolvendo algumas áreas nessa arquitetura que não funde, que não duela com o tempo, porque o efêmero ele não tem nenhuma pretensão e arrogância de permanecer. Ele atua no seu determinado momento e depois ele desaparece. Conforme falávamos, as arquiteturas dos povos ancestrais, originários, elas não deixam nenhum rastro. Né? No momento que aquele contexto já não atende mais, se desmonta, a natureza se encarrega do resíduo e está resolvido. Esse ano me parece um ano definitivo no sentido de mudanças climáticas, né? A gente aqui no estado experimentou coisas que a gente não estava acostumado a experimentar, né? E não foi uma vez, foram repetidas vezes ao longo do ano, né? A gente teve 2 enchentes em Porto Alegre históricas nesse ano. A gente teve uma enchente histórica no Vale do Taquari, a gente teve uma enchente agora recentemente na Serra também. E me parece que a gente não está, como sociedade, preparado para enfrentar esses desafios. E um pouco da nossa vontade e o que tem nos interessado nos últimos dias, assim, é tentar entender qual é o nosso papel diante dessas realidades que estão mudando muito rapidamente. Né? A gente está muito mais interessado em responder hoje a essas mudanças climáticas do que, por exemplo, as novas tecnologias. Embora eu acho que a nossa profissão também tem que estar preocupada com o futuro, com as novas tecnologias, eu acho que o urgente hoje é responder às questões sociais, às questões climáticas e, de certa forma, de que forma essas questões climáticas vão gerar outras questões sociais que a gente não está respondendo como sociedade em si, né? Então esses sonhos, e esse passado, né, eles são um caminho para esse futuro, né, a ICRENAC, outro, né, que traz essa coisa assim muito importante dos conhecimentos que a gente tem que olhar, e aí eu acho que eu encerro assim com um conhecimento que está chegando cada vez mais forte para nós, assim, mas que já estava lá posto, que a gente está descobrindo isso. É que a Amazônia ela não é tão natural, assim, no sentido de que a natureza estava isolada e ela se formou assim, mas que a Amazônia foi cultivada. Né? Ela foi cultivada por povos que se entenderam e entenderam o seu ambiente. E foram transformando esse ambiente e garantindo uma sustentação para seu modo de vida, de uma forma permanente. Não fosse o ser branco chegar aqui, talvez a mesma forma de vida, é precária, não sei, né? Isso depende do ponto de vista, mas ela tinha essa sustentação no tempo. É claro que eu não estou dizendo assim, vamos voltar a... Não, mas não o conhecimento só, mas o saber por trás disso, esse sonho do xamã, essas tradições todas que estão postas e até mesmo a ética em relação ao uso da tecnologia, né? Porque a gente está sempre evoluindo e trocando uma coisa por uma nova, que está cada vez... E aí aquela coisa nova está detida por meia dúzia, e aí depois ela se populariza, e aí já vem o novo. Mas a ética
povos, me parece que tem uma perspectiva outra. Se uma tecnologia não serve para todos, a gente nem aplica. Claro que nem, de novo, dosar isso. Mas se esse paradigma novo nós não entendermos que a gente precisa coordenar nossas ações para chegar conjuntamente e coordenar ações não é conjunto de ações isoladas. E aí o planejamento, aí o papel do planejamento num mundo com recursos escassos, né? Todos os recursos, né, estão cada vez mais escassos. Os xamãs com frequência buscam sonhar como quem caça ideias, não como quem é caçado por elas. Sonhar sem intenção é como tentar navegar um barco com a vela e o leme soltos. Sonhar com intenção é compromisso com a navegação firme que controla o curso apesar das ondas e rajadas. O Bruno Latour vai falar sobre isso. Bruno Latour vai reafirmar a necessidade de, diante dos desafios que nós temos de mudanças climáticas, né, de aumento da fome e aumento de tantos outros desafios da vida urbana, a gente só vai conseguir enfrentar isso se a gente se organizar em coletivos. Então esse também é um outro caminho que eu vejo que a formação, tanto na graduação quanto no pós-graduação, tem incentivado. A extensão universitária é essa escola. Né? Como trabalhar de modo coletivo, como chegar nas comunidades, como chegar enquanto coletivo, enquanto grupo de alunos e professores, nessa via de mão dupla, né, que é o caminho entre universidade e sociedade, como que também chegar como coletivo nas comunidades ou nos coletivos urbanos. A questão da cidade democrática, por exemplo, o planejamento coletivo, etc., que é uma expressão comum frequentemente, ela não deve ser excludente do planejamento técnico. Não são relações de oposição que facilmente se estabelecem. São relações de complementariedade. Inclusive tem o estudo daí, né, a necessidade de se explorar outras metodologias do fazer profissional, do dia a dia. Porque uma coisa é tu fazer um plano trabalhando entre técnicos, trabalhando numa equipe multidisciplinar, entre diferentes saberes também. Mas sempre saberes técnicos. E aí como é que a gente vai encontrar a população e se a gente for numa vila onde as pessoas estão sem casa, onde as pessoas não têm o que comer no final do dia, como é que a gente vai trazer todo esse aporte técnico para elas, para na verdade dar subsídios que elas tenham cada vez mais condição de lutar, né, também por melhores condições de vida. A gente aqui em Porto Alegre tem um histórico muito progressista de vanguarda de planejamento urbano que foi, infelizmente, muito desmontado nas últimas décadas. E acho que a gente vive hoje em dia uma grande crise no modelo participativo, que também para mim é um grande desafio de tentar retomar esse tipo de prática na profissão, engajar as pessoas, fazer elas acreditar de novo na força dos processos participativos, na força que elas estarem ali presentes, nos trazendo insumos, mais que tudo. Porque, enfim, como eu comentei mais cedo, a gente pode fazer um diagnóstico completíssimo de uma cidade apenas usando dados, assim, dados numéricos, mapeamentos. E ele vai ser incompleto, na verdade, porque falta a camada da vivência das pessoas, e isso a gente só consegue através das trocas, através do processo participativo, né? E esses planos populares, eles são planos onde a população tem voz de maneira plena. O intermédio do saber técnico vai ser numa assistência técnica em urbanismo, e não dizer como deve ser ou não ser. Então de fato esse conhecimento cruzado, mas aonde a hierarquia do saber técnico às vezes não é a mais importante. Promoção da justiça na cidade, né, a partir, né, do ser arquiteto, mas a gente não pode, né, ser um promotor de justiça viabilizando direitos. Então a gente precisa ter políticas públicas, a gente precisa ter campos de atuação do arquiteto urbanista
que não precarize o nosso trabalho. A arquitetura, a gente tem várias atribuições, os arquitetos urbanistas, a gente tem vários lugares de atuação. E no nosso código de ética diz, né, que a função do arquiteto urbanista promover justiça na cidade. Essa justiça na cidade, ela vem desde construções de documentos, em mediações de conflitos fundiários, enfim, até a materialização, né, da casa da Dona Maria. Então, ela existe nessa... A gente tem muito claro que a gente trabalha pela justiça e pela redução das desigualdades. Nós temos especificidades que só nós dominamos, que nos distinguem de outras profissões, de outras áreas de atuação, né, que eu descreveria com alguma objetividade, que é o domínio do processo de concepção espacial. Isso é próprio do arquiteto e do urbanista. E eu acredito, e sempre trabalhei com pessoas que acreditam, que o projeto é um processo, ou seja, resolver problemas espaciais é um processo, não é um produto. Não é algo que tu entregue pronto, que seja comprável, é algo que tu constrói, né, principalmente com esse entorno cultural e de conjuntura e com as pessoas que estão envolvidas diretamente. Então o projeto ele é uma construção, ele é um processo, ele não é um produto. Infelizmente também tem uma conjuntura contrária que trata o projeto e a obra como um produto finalizado. Então a gente não acredita nisso, eu não acredito nisso e tenho conseguido trabalhar nesse sentido. Segundo, que o trabalho que a gente desenvolve, basicamente em planejamento, urbanismo, o nosso contrato, ele é um contrato, em geral, um contrato público, ou seja, quem nos contrata é uma prefeitura, uma secretaria de município, de estado, ou seja, uma empresa pública. A maioria do trabalho que a gente desenvolveu é um trabalho que é captado via licitação pública, uma série de regras, normas, legislação, etc. Mas a gente sempre teve muito claro também que o nosso cliente não é o nosso contratante. Ou seja, o nosso cliente num plano diretor é a população da cidade, não é o prefeito que nos contratou. E isso, ter consciência disso é muito importante e conseguir enfrentar isso com prática profissional, eu acho bem relevante. O Translab tem uma metodologia assim, guarda-chuva, e também trabalha com temas. O Translab também é um guarda-chuva de vários temas que andam juntos, né? E dentro da cidade. E aí, nessas diferentes, acho que diria assim, por exemplo, cidade cuidadora, cidade open source, outros tipos, ecofeminismo, urbanismo ecológico, tudo anda junto, né? Porque tudo está interligado, na verdade. Então eu acho que a Turba traz isso porque a gente traz uma prática mais acolhedora, assim, no geral, né? Isso é bem importante, assim, são valores de fato dentro do coletivo, a escuta, o respeito e o acolhimento. Então é uma questão de não trabalhar com julgamentos, né? Tipo assim, não tô, por vezes a gente conversa assim, não estou conseguindo cumprir essa demanda, ok? Não existe, sabe, às vezes assim, tu tem que cumprir essa demanda, faça isso. Então eu acho que trabalhar entre mulheres é muito bom nesse sentido, porque a gente consegue conversar, a gente consegue propor mais momentos de escuta e de troca, né? E a partir disso conseguir adaptar algumas práticas de trabalho, e a gente consegue também locomover dentro da horizontalidade quem é responsável por cada coisa devido às suas habilidades e quem encara. Então acho que isso, assim, pensando em práticas de futuro, eu acho que seriam coisas interessantes, assim, de poder perpassar qualquer tipo de prática, sabe? Uma profissão que está tão relacionada com a construção dos espaços, né? Que está tão relacionada com a construção das cidades, ela precisa ter um olhar político-social de transformação. E eu acho que o IAB é centenariamente comprometido com isso. Acho que a gente chega aqui
com essa vontade de seguir se comprometendo e podendo incidir, podendo pensar, articular, fazer isso coletivamente. E eu acho que o exercício da nossa profissão, ele precisa muito disso, ele precisa muito desse lugar da partilha, né? Ele precisa desse lugar do reconhecimento das relações. Fazer arquitetura, né, ele não é meu, ele é para, além de ser para, ele é com. Hoje está começando a escrever um pouco mais, porque começa a se voltar o foco para isso, porque hoje a indústria do entretenimento está apostando muito na arquitetura efêmera. Haja visto, agora estava vendo alguns espaços que foram gerados para a COB em Dubai. É impressionante a investigação que se tem nessa questão do efêmero, exatamente por estar se falando de sustentabilidade. Se constrói um com o conhecimento de alguém ou com a vontade de quem quer, e o outro com a matéria, o material, aquilo que se faz. A matéria é da terra, né? Ela pode ser renovável ou não renovável, enquanto que o conhecimento ele vem de inúmeros aportes, né? O gosto, a moda e o que for. Então, quando se tem riqueza, só se tem riqueza porque se acumulou riqueza, se somou riqueza. Quando tu subtrai algo que existe e que poderia durar 100, 200, 300, 500 anos ou 1000 anos até, como em muitos lugares do mundo, tu está empobrecendo. Tu está jogando no lixo todo o investimento de uma geração, de uma pessoa. Tá? Então, quando a gente diz que do ponto de vista econômico é uma perda, do ponto de vista ambiental também é uma perda. E aí o patrimônio cultural muito mais do que a própria parede, né? Acho que também e aí essa trajetória de envolvimento em movimentos culturais e urbanos me colocava muito perto também de outras dimensões do patrimônio. O patrimônio, né, cultural surge no Brasil nos anos 20, 30, nos modernistas, e a ideia é proteger o patrimônio cultural construído. E durante 80, né, durante 60 anos, praticamente um pouco mais, era isso. Mas surge com o decreto de 2000 a ideia de não, temos que proteger o patrimônio imaterial, que são os modos de fazer, que são os modos, são as celebrações populares, né, são os lugares de referência, independente da natureza estética da sua construção, né? Isso amplia muito o olhar. Nos parece que a gente tinha, ou ainda tem, uma última geração no estado de construtores e artesãos muito qualificados para trabalhar com madeira, por exemplo. E que os tempos contemporâneos, a pressa, as novas tecnologias, a padronização, faz com que essas tradições construtivas, que eram muito mais adaptadas ao nosso clima, usavam materiais locais, estratégias que vinham se repetindo e sendo aprimoradas durante o tempo, tenham sido perdidas, né? E nos interessa muito como arquitetos resgatar isso, resgatar essas técnicas construtivas, tentar de alguma forma incentivar esse trabalho artesão, porque isso também é uma questão social, né? Quando a gente entra a refletir o patrimônio, o que é o patrimônio? Preservar o patrimônio. Mas o que é o patrimônio? Patrimônio é algo que se recebeu como legado, não é? Uma herança do passado. Para que serve o patrimônio? Por que a gente defende o patrimônio? Muitas facetas, não é?
Uma delas é porque o patrimônio urbano, por exemplo, ele te dá referenciais, tá, de vida. Tá? Conheço o lugar, foi lá que ocorreu, lá que eu fiz isso, lá que eu participei daquilo. A familiaridade com o espaço, né, te dá a permanência do espaço. Né? Se ela não fica, ela vira memória. E a memória, cada um tem uma visão, né, um ponto de vista sobre aquilo. Mas a memória física ela é fundamental. Né? E a memória física é basicamente o que estrutura o conjunto da nossa cidade, etc. Para chegar nisso. Pensar na arquitetura e pensar nas vozes da arquitetura é poder transicionar entre essas múltiplas escalas. E a representação de classe tem que passar por aí também. E ser jovem, como gostam de dizer ainda insistentemente que somos jovens, e sim, né, perto de tantas trajetórias longevas, e estar à frente de um instituto que é centenário, né, junto com um grupo de pessoas maravilhosas que compõem isso, é uma honra e um desafio. E eu gosto de pensar no IAB e nesses encontros que o IAB promove como um espaço de, seguir pensando e recriando arquitetura e urbanismo num lugar onde a gente consiga situar a arquitetura e o urbanismo politicamente, assim. Eu fico refletindo e eu entendo que a atuação como presidente hoje, né, de uma entidade, ela de alguma forma é muito semelhante também da atuação daqui a pouco de um desenvolvimento de projeto e tal, em alguns aspectos no sentido dessa composição de informações e de conhecimentos diferentes, né? Porque quando tu está desenvolvendo, por exemplo, um projeto de arquitetura, é fundamental ouvir, né, todas as áreas envolvidas e essas interfaces de conhecimentos, né? E estando presidente de uma entidade, né, eu não represento a mim mesma, mas eu represento diversas vozes, então
É muito legal ter essa possibilidade, assim, como arquiteta, ouvir tantas vozes, reconhecer tantas visões diferentes, buscando algo melhor para uma sociedade, para o seu projeto, para cidades e tentar, né, a gente nem sempre consegue, mas a gente procura tentar agrupar isso e transmitir todo esse conhecimento, todas essas intenções, tudo isso que a gente como arquiteto aprende, busca, né, pelo melhor, não só do nosso cliente final, mas da sociedade de um modo geral. A arquitetura é muito diversa, né? Então tem arquitetos que focam em um tipo de atividade, outros em outra, né? E não há problema nenhum nisso, né? Mas é preciso se reconhecer, né? E criar uma unidade dentro disso, né? E para isso acontecer precisa de relacionamento. E para o relacionamento acontecer a gente precisa organizar, né? Momentos e locais para isso acontecer, né? E eu acho que é nisso que a gente tem trabalhado, né? E o SAERGS, eu estou começando essa gestão agora, mas eu imagino que ele vá nessa direção, de ser um espaço onde vai unir os arquitetos. A gente precisa se unir para, dentro da diversidade das profissões, se completar, né? E aí sim, oferecer para a sociedade uma gama e um serviço bem mais completo, né? Que se complementa, né? Na faculdade eu tenho trabalhado muito com projetos de extensão. Então, os projetos de extensão representam, né, esse momento dos alunos poderem ter o contato com a população, com o seu objeto de estudo. A gente tem um retorno para a comunidade desses projetos, deixa de ser um projeto de TCC, para a pessoa poder ingressar no mercado de trabalho como arquiteto. Isso passa a ter uma relevância social de fato. Eu guardo para mim uma frase que, na verdade, é uma compreensão, né, que em algum momento eu cheguei, que é, várias vezes já me perguntaram, né, quando a gente vai fazer palestras e tal, principalmente em semana acadêmica, junto de estudantes, pergunta assim, o que tu ganha participando do IAB? Né? Porque, claro, não tem salário, não é um emprego, tu não paga as contas vindo aqui. Né? E daí eu acho assim, a gente ganha a condição de não estar reclamando sozinho. Né? Ou seja, no momento em que tu junta muita gente para enfrentar os problemas da profissão em conjunto, esse é um ganho. Né? Porque o que eu percebo na maioria dos colegas que ficam isolados lá no seu escritório, na sua casa, eles estão sempre reclamando de alguma coisa que alguém fez para eles, né? E não se colocam na condição de fazer a transformação. Então eu acho que, né, depois de muito tempo que essa ficha caiu para mim, eu estou, né, nas entidades, nesses grupos, porque eu tenho horror de ficar reclamando sozinho. E eu acho que quando a gente junta um grupo, a gente consegue construir consolidar, né, demandas para, quem sabe, tentar transformar isso que tu está reclamando, que faz tão mal para ti, para tua profissão, para a população como um todo.
que até a gente estava comentando, tipo, esse documentário com a ideia de ser a garrafa com um papelzinho dentro para botar no mar para jogar adiante, né? E a gente acaba virando um pouco essa sociedade do futuro.